Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 7 de equações exponenciais. Eu sou o Javer e você com certeza vai ser um futuro aprovado no ESA. Estamos juntos para podermos entender o que são as equações exponenciais. Este assunto eu gostaria que você tivesse um pouco de atenção porque é o pré-requisito para logaritmo. E logaritmo é um assunto super importante na sua prova da ESA. Caiu nos últimos 5 anos e eu quero que você tome muito cuidado com a nossa próxima aula. Só que para você poder entender logaritmos, é super importante que nós consigamos entender juntos a parte de equação exponencial. Quando eu falo para você equação exponencial, na verdade, a ideia de equação surge pelo sinal de igualdade. Exponencial porque o x da equação está no expoente. Então, se eu tenho x no expoente e eu estou dizendo para você que eu tenho um sinalzinho de igualdade, eu estou montando o que nós chamamos de equação exponencial. Quando pensamos numa equação exponencial, você não pode deixar de lembrar da matemática básica, de todas aquelas regras de potência que são importantíssimas para a gente conseguir resolver qualquer equação exponencial. Então vem comigo, que eu vou contigo. Vamos aprender um pouquinho sobre as equações exponenciais. Para nós fazermos a resolução de uma equação exponencial, como já disse para você, é super importante que você lembre de todas as regras de potência. À medida que nós formos avançando, eu vou lembrando com você alguma dessas regras de potência. E para facilitar o seu entendimento na resolução das equações exponenciais, nós vamos dividir em 2 tipos. Aquelas que eu consigo deixar em mesma base e aquela que eu vou fazer uma troca de variável. Para você entender cada um desses 2 tipos, eu vou te explicar passo a passo cada um deles. Vamos para o primeiro. O primeiro caso de resolução de equação exponencial é aquele caso onde nós temos que deixar as potências em mesma base. Então veja que eu tenho uma potência antes do sinal de igual e eu vou transformar este b numa outra potência. Só repetindo o conceito de equação exponencial com você. Uma igualdade onde o x está no expoente para definirmos uma equação exponencial. Então, o que vai acontecer? Esta potência que eu tenho o x no expoente, eu apenas estou baixando. Este b eu vou transformar em a elevado a y. Você vai falar assim, mas meu Deus, o que é isso? Este passo de transformar o b em a elevado a y é o que eu disse para você, que nós vamos utilizar as regras de potência para que estas potências fiquem com mesmas bases. Então você utiliza sempre as regrinhas de potência para que você deixe antes do sinal de igual e depois do sinal de igual as potências com bases iguais. Depois que você deixou essas bases iguais, você vai fazer o seguinte, chuck, chuck, ou seja, você vai cortar estas bases e vai apenas igualar os expoentes, ficando x igual a y e nós resolveríamos a equação que resultar dessa igualdade. Então, o primeiro tipo ou primeiro caso de equação exponencial será aquele que eu vou deixar as potências com bases iguais. Depois eu vou cortá-las e igualar os expoentes. Lembrando, sempre eu vou ter uma potência antes do sinal de igual e uma potência depois do sinal de igual. Para você entender o que eu estou explicando para ti, olha para mim neste exemplozinho aqui, ó. 16 elevado a 3x menos 2 é igual a 8. Eu vou ter que utilizar as regras de potência para transformar este 16 e esse 8 em potências de bases iguais. Nós sabemos pela matemática básica que 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. 16 é 2 elevado à quarta. E tudo isso vai estar elevado a 3x menos 2. Isso vai ser igual. Sabemos que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Você percebe que tanto 16 quanto 8 foram transformados em potências de base 2. Porque eu sempre tenho que deixar em bases iguais para poder cortá-las e igualar os expoentes.
Só que neste caso aqui, você percebe que antes do sinal de igual, eu tenho uma potência de outra potência. Neste caso, você vai lembrar comigo uma regra de potenciação que seria A elevado a M, a N elevado a M. Potência de uma potência, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Esta regra de potência é a que eu vou utilizar exatamente neste ponto da resolução da nossa equação exponencial. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes, fazendo 4 vezes 3x, vou ficar com a resposta de 12x. 4 vezes menos 2, vou ficar com a resposta de menos 2. Isto aqui vai ser igual a 2 elevado ao cubo, que apenas nós abaixamos. Tudo isso deixou cada uma das potências com o mesmo número, que agora eu vou cortá-las. Tchuc, tchuc. Cortamos as bases e vamos igualar os expoentes. 12 elevado a x, 12x menos 8, isso aqui vai ser igual a 3. 12x vai ser igual. Este menos 8 passa para o outro lado como mais 8. Então, vou ficar com 3 mais 8. 12x vai ser igual. 3 mais 8, vou ficar exatamente com 11. Esse 12 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 11 sobre 12. Então, nossa resposta seria 11 dozeavos. Aqui você tem um exemplozinho do primeiro tipo. Lembrando, para você que vai arrebentar na sua prova de carreiras militares. Importantíssimo. Uma potência antes do sinal de igual, uma potência depois do sinal de igual. Deixo estas potências com bases iguais. Para transformar estas bases com o mesmo número, eu utilizo as regras de potência da matemática básica e a partir disso eu corto essas bases, igualo os expoentes e resolvo a equação que surgir. Legal até aqui? Vamos para o próximo caso. O segundo caso, eu não gostaria que você se assustasse com o jeito que está escrito. Ele é um caso onde nós percebemos uma diferença visual. No primeiro tipo, ou no primeiro caso, você tem uma potência antes e uma potência depois do sinal de igual. Neste caso, não. Veja que eu tenho mais do que uma potência antes do sinal de igual. Quando você tiver uma equação exponencial desta forma, nós vamos utilizar um artifício na matemática chamado troca de variável. E essa troca de variável é super importante que você utilize para facilitar a sua resolução, para deixar a resolução do exercício mais simples. Para você entender comigo, vem cá que eu vou te explicar. Então vamos lá. Este A, este B e este C são apenas a representação de números reais, perfeito? Agora, nós vamos fazer o seguinte, o A eu estou apenas abaixando. Aqui eu tenho alfa elevado a 2x. Isto aqui seria a mesma coisa, isso aqui seria a mesma coisa que alfa elevado a x e tudo isso elevado ao quadrado. Por quê? Potência de uma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. X vezes 2, 2x. Legal? Eu só fiz essa modificação para ficar mais fácil a visualização da troca de variável para você. Legal? Mais o B estou abaixando. Esse alfa elevado a x estou abaixando. O C também estou abaixando e tudo isso igual a zero. O que eu quero que você verifique aqui comigo? Depois que nós fizemos essa adaptação na nossa equação exponencial, veja que aqui eu tenho alfa elevado a x e aqui eu tenho alfa elevado a x. Como o alfa elevado a x está aparecendo duas vezes, eu vou fazer uma troca. Puxa, que troca é essa, Javer? Você vai fazer uma troca de variável, onde você vai fazer alfa elevado a x, você vai substituir por y.
Ao fazermos essa troca de variável, substituindo a potência alfa elevado a x por y, vamos ficar com a seguinte equação. O a que nós tínhamos, eu apenas abaixei. No lugar de alfa elevado a x, eu vou substituir por y. Este 2, que era o expoente, eu apenas abaixei. O b, eu abaixo. Alfa elevado a x, substituo por y. O c, eu apenas abaixo. Tudo isso vai ser igual a zero. Veja que ao fazer essa troca de variável da potência por y, nós caímos em uma equação do segundo grau que você resolverá naturalmente pela fórmula de Bhaskara. Só que é bastante importante e pelo amor da sua vaguinha, eu quero que você lembre disso. Quando você faz essa troca de variável, sempre esse y tem que ser maior do que zero. Nunca o y, que seria a resolução desta equação de segundo grau, pode ter um número negativo. Se tiver, você descarta esse número. Sempre o y tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque é uma condição de existência. Legal, pessoal? Para você entender o segundo caso de equação exponencial, veja este exemplo que nós temos. Você tem 3 elevado a 2x mais 3 vezes 3 elevado a x menos 18 igual a zero. Você pode estar do outro lado falando assim, meu Deus, que coisa difícil. Calma, fica tranquilo, que eu estou contigo aqui para te ajudar e a gente vai deixar esse negócio bem legal e bem tranquilo. Vamos lá, vamos fazer juntos. Primeiro passo, eu sei que 3 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 2x. Por quê? Potência de uma potência, você repete a base e multiplica os expoentes. X vezes 2 vai ficar 2x. E o restante eu vou apenas abaixar com vocês. 3 vezes 3 elevado a x menos 18, tudo isso vai ser igual a zero. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer uma troca de variável. Opa! Como eu sei que está aparecendo aqui 3 elevado a x e aqui está aparecendo 3 elevado a x, eu vou substituir 3 elevado a x por y. Ao fazer essa troca de variável, eu estou apenas simplificando a resolução desta equação exponencial para torná-la mais fácil. Então, no lugar de 3 elevado a x, eu substituo por y elevado ao quadrado, mais 3 vezes 3 elevado a x, coloco quem? Y. Show de bola. Menos 18, tudo isso vai ser igual a zero. Show de bola. Veja que quando nós fizemos essa substituição de variável entre 3 elevado a x por y, você fez com que a sua equação se transformasse numa equação de segundo grau. E se você aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, se nós então aplicarmos a fórmula de Bhaskara, você vai ter duas respostas, y', y duas linhas. Puxa vida, quais são essas respostas? Aplicando a fórmula de Bhaskara ou fazendo o cálculo mental de uma equação de segundo grau, dois números que multiplicados dão 18 e a soma vai dar 3 negativo, a nossa resposta seria, no caso, menos 6 e 3. Se você fizer pela fórmula de Bhaskara ou fazer o cálculo mental de uma equação de segundo grau, que o produto de dois números vai dar menos 18 e a soma desses dois números vai dar o 3 com o sinal trocado, você chegará nestas respostas de y igual a menos 6 e y igual a 3. Aí você vai olhar na alternativa e você vai marcar lá y menos 6 e y igual a 3. Você fará isso? Não! Se você fizer isso, você vai errar a sua questão e você está no caminho certo. Eu não estou pedindo aqui para você calcular o y, e sim para você calcular quem? O x. Este y é uma troca de variável. Então, estes valores que eu descobri para y, eu substituo na troca de variável. Quando eu faço essa troca de variável, eu tenho duas possibilidades. Eu teria
3 elevado a x igual ao primeiro valor de y, que seria menos 6, e 3 elevado a x igual a 3. Só que eu disse para você que nunca esse y poderá ser negativo por uma condição de existência da exponencial. Então, esta aqui é uma hipótese que eu vou descartar, porque na troca de variáveis sempre o y ele é maior do que zero. Legal? Então, a única possibilidade que sobraria seria 3 elevado a x e isso igual a 3. Só que quando eu não tenho nada no expoente, significa que ele vale 1. Como as bases são iguais, eu vou cortar essas bases. Tchuc, tchuc, ficando x igual a 1. Então, a resposta de nossa equação exponencial, neste caso, seria x igual a 1. E aí, fechamos este exemplozinho de equação exponencial do segundo caso. Agora que nós já vimos a parte de equação exponencial, nós vamos aprender juntos a ideia de função exponencial, dando continuidade à nossa aula 7. Olha só, sempre que nós pensarmos em uma função exponencial, é aquela função que vai de A em B, tal que f de x é igual a y, igual a elevado a x. O que é isso? Eu estou dizendo para você que eu vou relacionar os valores de x e de y através de uma potência onde o x está no expoente. E aí que eu tenho o exemplo típico de uma função exponencial. Então, função exponencial é aquela que eu relaciono x com y, onde a regra de associação é uma potência onde o x está no expoente. Só que, sempre que eu estou pensando nesta potência, a base dessa potência que eu estou representando pela letra A é um número sempre maior do que zero e diferente de 1. Isso pela condição de existência. Quando nós enxergamos esta condição de existência, eu estou dizendo para você o seguinte, vem comigo, vamos lá. Qualquer número maior do que zero. Eu estou dizendo para você que eu tenho qualquer número positivo, ou seja, maior do que zero. E quando eu falo para você diferente de 1, é porque eu estou retirando o número 1. Então, quando você diz que a tua base é maior do que zero, é qualquer número maior do que zero. E quando você falar diferente de 1, eu vou ter todos os números positivos retirando o número 1. Ao pensarmos nesta definição para a base, eu gero dois intervalos possíveis. Esse primeiro intervalo, que são quaisquer números entre 0 e 1, e os números maiores do que 1. Estes dois intervalozinhos que eu estou mostrando para você, é eles que vão caracterizar a minha função exponencial como sendo crescente ou decrescente. Ou seja, para você saber se a sua função exponencial é crescente ou decrescente, basta você olhar para a base da potência. Se a base da potência estiver sendo um número maior do que 1, eu tenho uma função exponencial crescente. Se a base da tua potência é um número entre 0 e 1, eu tenho uma função exponencial decrescente. Para você entender isso comigo, olha só. Se eu tenho assim, f de x igual a y igual 2 elevado a x. Opa! Pergunto para você. A minha base aqui está valendo quanto, pessoal? 2. 2 é um número maior do que 1. Como a base da minha função exponencial é maior do que 1, eu tenho uma função crescente. Legal? Agora, se eu tivesse esse exemplozinho aqui com vocês, ó, f de x igual a y igual, por exemplo, meio elevado a x. Quando eu escrevo para você meio elevado a x, veja que a base da sua potência é o número que vai estar entre 0 e 1. Por que está entre 0 e 1? Meio é 0,5. 0,5 é o número que está entre 0 e 1. Portanto, aqui eu teria um exemplo de uma função exponencial decrescente. Então, repetindo esse raciocínio para você. Quando eu quero classificar a função exponencial em crescente ou decrescente, basta eu olhar o número que se encontra na base. Se o número que se encontra na base é maior do que 1, eu tenho uma função exponencial crescente.
Se o número que se encontra na base é o número entre 0 e 1, eu tenho uma função exponencial decrescente. Legal? Quando você estiver pensando nos gráficos da sua função exponencial, eles podem também ter dois sentidos. Um sentido crescente e um sentido decrescente, só relembrando de aulas anteriores. Quando eu sei que o x aumenta e o y também aumenta, eu tenho uma função exponencial crescente. E quando a função exponencial vai crescente, a base é maior do que 1. E quando você estiver pensando no gráfico de uma função exponencial crescente, o gráfico seria essa linha curva como eu estou mostrando aqui para você. Legal? Quando eu estiver pensando numa função decrescente, sempre é aquela que o x aumenta e o y diminui. Quando o x aumenta e o y diminui, temos uma função decrescente. E função decrescente é aquela que a base vai ser o número que vai estar entre 0 e 1. E quando você monta o gráfico de uma função decrescente, a sua linha curva vai ter esse aspecto aqui. Legal? Importantíssimo eu te dar algumas dicas. Primeira delas, a sua função exponencial não cortará o eixo x. Ela vai chegar muito próximo ao eixo x, mas não corta, porque é uma assíntota. E eu sempre vou cortar o eixo y no ponto 1, seja para a função crescente ou para a função decrescente. Legal, pessoal? Sempre eu tenho o gráfico de função exponencial sendo classificado em crescente e decrescente. E os aspectos dos gráficos das funções crescente e decrescente para uma função exponencial são esses dois que eu estou te mostrando aqui. Maravilha? Agora vamos lá. Depois que nós entendemos a ideia de função exponencial, eu preciso compreender um pouquinho como resolver as inequações exponenciais. Quando eu estou falando para você em equação exponencial, você tem que aplicar uma propriedade objetiva rápida que vai facilitar a resolução de qualquer inequação exponencial. Quais seriam elas? Sempre que você tiver uma base maior do que 1, você vai conservar o sentido da desigualdade. Sempre que você tiver uma base entre 0 e 1, você vai inverter o sentido da desigualdade. Mas você está falando assim, mas Javier, o que é uma inequação exponencial? Eu vou te dar um exemplo. Para que você consiga entender o que seria essa inequação exponencial, pense comigo aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 7 elevado a x menos 4 maior do que 49. Deixa eu expor para você. Primeiro, ela é uma inequação porque eu tenho o sinal de desigualdade. Maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. Exponencial porque eu sei que o x vai estar no expoente. Então veja, para a equação, para a função inequação, sempre que o x está no expoente, ela vai ser chamada de exponencial. Neste caso que eu quero que você guarde, para resolver uma inequação como esta, eu vou trabalhar com a aplicação destas duas propriedades que eu estou dizendo para você. Se a tua base é maior do que 1, conserva. Se a tua base é entre 0 e 1, inverte. Para a gente entender como se aplica essas duas propriedades, olha aqui comigo nesses dois exemplozinhos. Vamos lá. Este 2 elevado a x menos 4, eu apenas estou abaixando. A desigualdade também. Eu já sei que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Veja que eu transformei as potências para ficarem com bases iguais. Neste caso, eu estou percebendo que a minha base ela vale 2. Como a minha base está valendo 2, eu sei que essa base ela é maior do que 1. Como a base é maior do que 1, eu vou apenas conservar o sentido da desigualdade. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as bases e fazer assim, ó, chuck, chuck, corto as bases. Vou copiar os expoentes x menos 4 e 3 e vou apenas conservar a desigualdade. Ou seja, eu apenas copio a desigualdade que eu já tinha. Este menos 4 passa para o outro lado como mais 4. Mais 4 com mais 3 vou ficar com mais 7. Então minha resolução seria x maior do que 7.
Ok, pessoal? Repetindo o raciocínio. Eu sempre vou deixar potências com bases iguais, vou cortar estas bases que são iguais. Vou olhar para a base. Como esta base ela era maior do que 1, porque o número 2 é maior do que 1, eu sei pela propriedade, eu conservo a desigualdade. Por isso eu apenas abaixei. Legal? Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá? Aqui eu tenho 1/5 elevado a 3x menos 10, eu tenho 1/5 elevado a 2x menos 1. Este caso, eu não preciso fazer nenhuma adaptação nas potências porque as bases já são iguais. O que eu vou fazer então? Esta base, 1/5, é um número maior do que 0 e menor do que 1. Como eu sei que a minha base é um número entre 0 e 1, porque 1/5 é realmente um algarismo que está dentro desse intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar as bases. Depois que eu corto as bases, eu vou repetir os expoentes. 3x menos 10, 2x menos 1. Depois que eu corto as bases e repito os expoentes, neste caso, como a base é um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sentido dela. Eu vou inverter por quê? Porque pela propriedade que eu disse para você, sempre que a sua base é um número entre 0 e 1, você inverte a desigualdade. E foi exatamente isso que eu fiz nesse exemplo. Eu inverti o sentido da desigualdade porque a base é um número entre 0 e 1. Agora você apenas resolve. Este 3x estou baixando. Este 2x passa para o outro lado com o sinal trocado, menos 2x, maior ou igual. O menos 1 estou abaixando. Esse menos 10 vai para o outro lado como mais 10. Show de bola. 3x menos 2x, vou ficar com x. Maior ou igual, menos 1 com mais 10, vou ficar com 9. Então, x vai ser maior ou igual a 9. Aqui, portanto, fechamos este exemplo de equação exponencial. E aqui fechamos a nossa aula número 7. Foi um prazer estar com você. Até a nossa próxima aula com o logaritmo. Um abraço!